Olá, crianças! Peguem a apostila Trilhas na parte de História, página 245, certo? 245. Hoje é dia 18 do mês 9, os bairros no passado. Muitos elementos que vemos nos dias atuais nos bairros não existiam no passado. A energia elétrica, por exemplo, só chegou ao Brasil por volta de 1900. Antes disso, as ruas não tinham iluminação ou eram iluminadas com lampiões. A maioria dos bairros também não possuía serviço de água encanada. Os moradores geralmente retiravam água de poços ou de chafarizes públicos. Porém, nessa época já existiam nos bairros alguns locais para lazer, como praças, parques, teatros, quadras de esportes e bibliotecas. Observe a fotografia abaixo, que retrata um bairro da cidade de São Paulo em 1910. Então, vamos observar essa foto aqui. Olhem bem, crianças. O que é que nós estamos vendo? Estabelecimentos comerciais. Olha como era a fachada dos prédios. Construções residenciais. Olha como eram as casas. As ruas com paralelepípedos. Não era asfalto, não eram pedras, que chamavam paralelepípedos. Vendedores ambulantes. Trilhos para os bondes, era o meio de transporte coletivo. E cocheiros, que era um tipo de automóvel puxado por cavalos. A fotografia retrata a Rua 25 de Março, na cidade de São Paulo, em 1910. Observe a imagem. O que mais chamou sua atenção nesse bairro? O que mais chamou a atenção de vocês aqui? As pessoas andando na rua à vontade, as vestimentas, os meios de transporte que eles utilizavam, as construções, as fachadas das lojas. As construções antigas dos bairros representam uma parte importante da história da região. Esses locais devem ser preservados por toda a população. Então, vamos continuar? Cotidiano de um bairro no passado. Cerca de 100 anos atrás, o dia a dia nos bairros era bastante diferente da atualidade. Observe algumas situações. Os automóveis eram raros e bastante caros. Muitas pessoas dependiam dos serviços dos cocheiros para se locomover pelos bairros. Fotografia mostrando o Largo da Sé, na cidade de São Paulo, em 1910. A iluminação. A iluminação nos bairros era feita por lampiões acendidos manualmente. No início da noite, alguns profissionais passavam pelas ruas acendendo um a um os lampiões e os apagava quando amanhecia. A fotografia retrata um acendedor de lampiões na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1910. Nessa daqui mostra como eram as ruas. As ruas eram de terra ou de pedras, chamadas de paralelepípedos. Elas passaram a ser asfaltadas mais recentemente. Na fotografia, a rua Capitão Salomão, na cidade de São Paulo, em 1912. E dá para a gente observar os trilhos dos bondes. Compare o cotidiano de um bairro no passado com o cotidiano de um bairro que atualmente você frequenta. É possível notar alguma diferença? Muitas diferenças, né, segundo ano? Use as imagens como os exemplos e converse sobre isso com os colegas. Então, vocês vão comparar como é o bairro onde vocês moram com o bairro dessas fotografias. Vamos colocar em prática?
Leia o relato a seguir sobre o bairro Higienópolis na cidade de São Paulo. Em 1900, começaram a circular os bondes movidos à eletricidade e várias ruas foram abertas. Em 1902, a Rua Sergipe foi a primeira a ser calçada com paralelepípedos. Nessa época, não havia comércio em Higienópolis, sendo um bairro residencial. Os poucos comerciantes que haviam vendiam seus produtos em carroças. Os moradores utilizavam como áreas de lazer o Parque Higienópolis e a Praça Piauí, onde se reuniam para conversar e brincar. Então, este texto é da Maria Manuela de Castro, Um bairro chamado Higienópolis, a história contada por crianças. Vamos responder? Como era o transporte no bairro Higienópolis em 1900? Tinha ônibus? Não. Tinha carros? Não. Tinha bondes elétricos? Sim. Em 1902, a Rua Sergipe era asfaltada, calçada com paralelepípedos ou de terra? Calçada com paralelepípedos. Quais eram os locais de lazer do bairro Higienópolis nessa época? Era o parque e a praça. Desenhe o bairro Higienópolis conforme descrito no texto. Vocês vão fazer um desenho bem caprichado. No seu bairro, existem locais de lazer? Em caso afirmativo, diga quais são esses locais. Praças, campos, quadras. A resposta é pessoal, segundo ano. Bom estudo!